Olá! Hoje eu vou lhes falar sobre um conceito muito importante, inclusive para a minha pesquisa sobre memória, que é a angústia. A angústia foi objeto de pesquisa não apenas dos psicanalistas, não apenas de Freud. Freud, quando ele escreve em 1925 e depois em 1926 ele publica seu artigo Inibição, Sintoma e Angústia, justamente ele estava muito impressionado com aquilo que ele escutava e via de suas pacientes, sobretudo de suas pacientes histéricas. Mas antes de entrar nessas questões particulares da histeria, onde ele vai descobrir todo o campo da psicanálise, vai fundar o campo da psicanálise e descobrir o inconsciente, Freud, então, em 1925, ele vai dizer, nesse texto, Inibição, Sintoma e Angústia, que a angústia é o afeto por excelência. E que ela não sofre ação do recalque, apesar dela guardar, em relação ao recalque, uma proximidade muito grande. E nós depois vamos explicar o que isso quer dizer. Então, quando ele publica esse texto em 1926, já de forma paradigmática em relação ao resto da sua obra, né? Ele faz aí uma crítica a si mesmo a propósito do seu outro texto, O Ego e o Id. Nesse texto, Inibição, Sintoma e Angústia, o que ele vai estabelecer justamente são os limites da invenção da psicanálise, né? Ele vai dar ao campo, por ele fundado, os elementos balizadores da doutrina, né? Então, é fundamental para a gente entender o que caracteriza de fato a angústia, nós termos em mente que há duas vertentes, né, no trabalho da análise para se articular o conceito, para se pensar esse conceito. Uma vertente diz respeito ao fluxo das palavras, né, a articulação dos significantes. A via, portanto, da associação livre, por onde se coloca justamente a questão do sintoma. E uma outra vertente que eu poderia dizer que é uma vertente fantasmática, uma vertente do fantasma. Quer dizer, que faz com que se trabalhe, né, o que, de fato, foge à representação que se dá no sintoma. O sintoma é, na verdade, uma representação. Ele é uma mostração de algo que o sujeito experimentou na sua constituição subjetiva nesse encontro com o desejo do outro, e onde ele era pura e simplesmente objeto para o outro, né? Ele era objeto para o outro e, mais do que isso, ele não tinha como decifrar o que era do desejo desse outro. Ele se oferece como objeto sem ter nenhum elemento que lhe retorne dizendo o que de fato ele é para esse outro. Então, é preciso sublinhar o fato de que esse afeto surge antes das palavras surgirem. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, na verdade, o que permite que o sujeito saia dessa posição de impasse diante do desejo do outro é o fato de algo vir mediar essa relação com o outro. O que media a relação com o outro e que, de certo modo, circunscreve a angústia é o nome do pai. O nome do pai enquanto lei do pai, o significante enquanto aquilo que
permite ao sujeito uma primeira separação do outro, né? Então, essa lei do pai, que vai presidir a entrada na fala e na linguagem, ela também é fundadora do desejo para o sujeito e vai possibilitar a esse sujeito, se nesse momento que algo se perde porque ele se separa, uma primeira separação que é feita, é operada pelas palavras, um gozo se inscreve. Toda a questão do gozo, né, ela é extremamente ligada à questão da angústia, porque essa insatisfação que as palavras oferecem, elas não dizem, né, o que falta ao sujeito, elas colocam entre o sujeito e o outro um buraco, né? Essa insatisfação que é própria a partir do momento em que o sujeito adquire algum domínio sobre o campo da fala, ele vai, de algum modo, procurar nas palavras algo que circunscreva essa experiência que ele sofre e que é corporal de angústia, né? Nas pulsões e seus destinos, Freud nos vai dar uma chave de leitura muito importante quando ele vai falar do conceito tribe e vai dizer que tribe, pulsão, é distinto de instinct, instinto que se coloca no reino animal. Ele vai dizer que o ponto fundamental para a gente entender o que é a angústia é o fato de que o homem é arrancado do campo. O homem, quando ainda bebê, ínfans, ele é arrancado do campo das necessidades, ele se inscreve no campo da fala e da linguagem, porém se apropria do discurso do outro, mas ele de modo algum encontra nas palavras uma plena satisfação. As palavras dão algum suporte, mas elas não são suficientes para, de algum modo, recobrir esse buraco que a criança, muito precocemente, experimenta. Que buraco é esse? Esse buraco justamente do desamparo, né? Da angústia. Muito bem. Então, há algo que não pode ser traduzido sequer neste campo do inconsciente, que é efetivamente o que se inaugura nesse buraco. Esse buraco entre o que teria sido as experiências primordiais, que teriam sido satisfatórias, mas que na verdade não foram, né? Lá, da experiência do nível das necessidades, de onde o sujeito é arrancado. Então, essas experiências primordiais, elas de algum modo, dão ao ínfans a percepção do que o cerca, porém, só depois ele vai poder nomear o que teria sido essa experiência anterior, porque ele escuta falar, ele se refere nos sonhos. E é interessante pensar que os sonhos são um espaço onde essa memória original retorna como inconsciente real. Então, a angústia, esse sentimento, essa afetação da angústia, ela é muito semelhante ao que se experimenta no sonho, porque no sonho nós somos objetos do sonho,
né? Então, muitas vezes, o que se apresenta como umbigo do sonho, o momento do despertar, é o insuportável da mesma afetação que se apresenta também no campo da angústia. Nós vamos seguir falando sobre isso da próxima vez. Temos muita coisa para falar sobre angústia. Antes da gente articular o que interessa da angústia, tanto no que diz respeito à constituição do fantasma, quanto do que eu quero falar como memória, que eu quero nomear de memória e de rememoração. Até lá!